Óbvio que a gente não vai fazer uma comparação um para um com os Estados Unidos, como tu mesmo falou, existem questões culturais, sociais muito distintas entre um e outro, mas quando a gente pensa aqui nessa questão processual, a gente consegue fazer um paralelo, então, né? Então, Uhum. como lá, alguns anos atrás, teve esse boom de processos e desse olhar de conselhos para algumas práticas, a gente consegue ver isso aqui acontecendo no Brasil também. Acho que é, Isso. de alguma maneira, uma tendência global. O que um profissional de saúde ele precisa hoje para se proteger no sentido de o que eu posso fazer para fazer com que a minha prática seja mais segura para mim, Perfeito. mas para o meu paciente também. Perfeito. Eu acho que o início a gente tem dois campos, né? A gente tem a parte preventiva e a parte contenciosa, repressiva, digamos assim. O direito preventivo, ele faz toda aquela, digamos assim, ele é um guarda-chuva do profissional. Então, Uhum. ali a gente tem vários ramos de proteção. Um deles, que é algo que eu sempre falo, é a documentação jurídica, né? A documentação jurídica ali vai depender do profissional, a linguagem que a gente vai utilizar vai depender do profissional, o que a gente vai abordar nesses documentos também vai depender, são coisas que necessariamente não podem ser genéricas, isso é algo muito importante, né? E então, assim, a documentação jurídica é a parte primordial. Então, individualizada para a prática clínica e Isso. para o que tu está fazendo com teus pacientes. Isso, é importante que a gente tenha sempre um contrato com o paciente, né? Uhum. Aqui indo para a psicologia, a gente precisa ter um contrato de prestação de serviço de psicoterapia, lá que a gente vai trazer todas as responsabilidades. Com médicos, a gente tem que ter os termos de consentimento de todos os procedimentos realizados. Precisamos ter contratos até para abordar questões materiais, enfim, quando a gente tem um tratamento continuado, a gente precisa trazer isso de forma contratual. A gente precisa da autorização do paciente com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente precisa Até fazer. para a questão de WhatsApp e tudo mais hoje em dia, né? Exatamente. A gente precisa fazer essa adequação, assim. E uma pergunta muito interessante que eu achei interessante tá, mas eu tenho um paciente. Eu preciso fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Preciso. Tu tem um paciente, tu tem um indivíduo que tem dados sensíveis e dados pessoais. Então, Até porque tu está colhendo informações que, de uma forma ou de outra, elas são muito importantes, né? exato. Até porque se a gente parar para pensar, ok, tu tem um paciente, mas é um paciente de risco. Pô, como é que. De novo, não só o de risco, mas Uhum. pensando no de risco, talvez fique mais claro a vulnerabilidade da situação e até mesmo para tu poder dar um cuidado melhor para esse Uhum, paciente. com certeza. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa fazer sentido na clínica, então ela precisa estar inserida na clínica através da guarda. Então a gente precisa fazer toda uma adequação com relação à guarda dos documentos. A gente precisa da autorização do paciente para fazer esse tratamento. A gente precisa ter um documento que formalize essa autorização, a gente precisa ter um documento que formalize essa explicação com relação ao que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, se o profissional ele tem uma empresa, ele vai atuar em pessoa jurídica ou em pessoa física. Se ele tem pessoa jurídica, ele tem tipos empresariais que ele não pode fazer parte, que ele não pode ser, né, no caso. Outro ponto importante, né, assim, que alvará de sanitário, né, isso é algo mais corriqueiro para profissionais, para médicos, por exemplo, mas não é incomum eu ouvir contadores dizerem para psicólogos que eles não precisam de alvará sanitário. Uhum. Então, assim, isso é algo que acho que vai muito no mesmo sentido da tua pergunta anterior com relação à confusão. Há muita confusão em relação a contadores e advogados. São profissões totalmente diferentes. E que o objetivo é diferente, né? Então, Exato. até quando eu entendo que quando tu fala isso, não é uma crítica ao trabalho do contador, mas é entender onde cada um tá. É a mesma coisa. O psicólogo ele pode até ter o raciocínio sobre a medicação e pode saber muito bem de medicação, mas no final das contas, quem vai poder medicar é o psiquiatra, é Perfeita o médico. analogia. Perfeita analogia. É exatamente isso. Uhum. É... E algo que eu sempre falo, né? Existem contratos disponibilizados na internet, Uhum. né? Por que a gente não deve utilizar esses contratos? Existe um fundamento porque a gente faz um contrato especializado, com uma linguagem especializada, baseado toda uma análise jurídica, né? No caso, a jurisprudência, aquilo das decisões, o que vem sendo decidido nos tribunais. Se Uhum. a gente utiliza técnicas no contrato para conseguir
determinadas circunstâncias que a gente vê, identifica essas decisões. Então, tudo é baseado num estudo muito profundo que a gente faz. E volta pro ponto que tu falou de individualização, né? Tu tá individualizando Exato. para aquela pessoa. É a mesma coisa Exato. que, eu vou fazer um capítulo, eu vou botar no chat GPT e escreve um capítulo. Não, de novo. Exato. Primeiro, podem ter erros, podem ter coisas que não estão adequadas e principalmente foge à idiosincrasia, ou seja, aqueles aspectos individuais daquela pessoa Exato. e Tu daquela não. prática. A gente pode fazer então aqui uma analogia, né? Tu não usa. Tu não. Tu tem dois pacientes, por mais talvez semelhantes que sejam a sua vida, tu vai ter abordagens diferentes, As dependendo do técnicas e tudo mais. técnicas. Então, isso é a mesma coisa de um contrato. Dois pacientes deprimidos, eles não são iguais, né? Então entra Exato. nessa questão. Exato. Então, essa acho que é uma boa analogia para a gente utilizar, porque a gente não deve utilizar contratos genéricos. E quando a gente pensa assim, tu falou de uma questão que eu acho muito interessante. A horizontalidade das relações. Até Uhum, porque eu até tive uma outra conversa num outro podcast, não sei se tu escutou com o André Moreno, que uhum, ele fala assim, pacientes com ansiedade em geral, não falta informação, eles têm muita informação. Em geral, eles são pacientes que têm muita, muita informação. uhum, Mas quando a gente pensa nessa horizontalidade, a gente também pode pensar um pouquinho nessa questão de práticas mais baseadas em evidência. uhum, Porque assim, vão existir abordagens terapêuticas que uhum, vão ter mais ou menos evidência. uhum, Como é que isso pode aparecer, por exemplo, numa demanda para um clínico? Assim, eu uhum, digo até juridicamente, de um paciente questioná-lo, de, por uhum, exemplo, pô, eu vim aqui com uma depressão e tu começou a me tratar com uma abordagem que não tem boas evidências para isso. uhum. Como é que é esse processo? Porque quando a gente pensa, e talvez seja o modelo mais adequado, é que a teoria ela não deve sobrepor a melhor prática. Uhum, Ok, se a minha teoria é essa, mas a melhor prática é aquela que eu encaminhe para um outro profissional. uhum. Como é que a gente pode pensar isso? Sei que é uma pergunta bem ramificada Tá. e difícil, mas como é que tu vê essa pergunta? Com relação a tratar essas questões com o paciente, Eu digo até do paciente contratualmente. questionar isso, de falar, Aham. pô, mas eu não tô melhorando e tu tá me tratando com isso e eu pesquisei na internet que a melhor Uhum. evidência é isso. Sempre vão ter pacientes que vão surgir com demandas e a gente tem que estar preparado para responder. E Uhum, cabe ao profissional estar preparado nesse sentido. E eu acho que é importante a gente ter uma boa relação com o paciente. Esse é o começo de tudo. uhum, E algo que eu sempre que eu sempre falo, a documentação jurídica ela vem para complementar essa relação. Então, ela jamais vai ser um obstáculo se ela for realmente bem uhum. aplicada. Então, eu acho que esses são dois pontos. Esse cuidado na relação do psicólogo em tratar sobre os termos do atendimento. Aqui a gente vai trabalhar sobre técnicas. Tu quer que eu te explique como é que funcionam as questões? Eu acho que não tem prejuízo nenhum, acho que é importante. Processo psicoeducativo, que a gente vai ver em várias Exatamente. linhas teóricas que funciona muito bem, né? Sempre fazer essas anotações no prontuário, quando conveniente, esses questionamentos do paciente. Contratualmente, a gente vai anotar nesse contrato, assim, a gente não vai falar, descrever para esse paciente quais as técnicas que a gente Sim. vai utilizar. É Mas, aham. algo importante que eu sempre digo, a gente tem que saber o que dizer e o que não dizer num contrato. Por isso Uhum. que a gente tem que passar sempre pelo filtro do advogado. Às vezes, uma informação passada de um jeito errado pode ser um risco muito É grande. aquela coisa, né? A forma que tu embrulha uma mensagem, ela pode ser percebida de diferentes maneiras. Exato. E às vezes na melhor das intenções, às Claro. vezes tu coloca algo num contrato, assim, na melhor das expectativas, na maior da boa fé, mas isso não é fundamento pra gente Uhum. utilizar. Porque se tá contrário a alguma lei, se tá contrário a algum direito do paciente, a gente tá ali se colocando em risco. Sim, até de pensar nessa proteção, né? Então, acho que é Uhum, colocar o que é importante dentro isso, desse processo todo jurídico de exato, documentação. isso, E então, daí dessa questão, quando é dessas melhores práticas, de colocar qual é a prática, qual é a intervenção que tu vai estar utilizando. Não precisa claro. descrever toda, tudo. Não, acho que não. Acho que Uhum. isso faz parte, né? A curiosidade.
É algo que eu posso até falar por mim. Eu, quando comecei a entender e Uhum. parti para uma outra linha de terapia e comecei realmente a entender esse funcionamento, comecei a ser psicoeducada, né? Porque eu acho que por muito tempo eu não fui e Uhum. não entendia muito aquilo. É, isso tem um valor muito grande Claro. quando a gente começa a entender qual é o nosso trabalho na terapia. E pode parecer algo muito óbvio, mas não é. E até mesmo que se for, quantas vezes o óbvio ele precisa ser O dito? óbvio precisa ser Da dito. mesma forma, eu acho que o que a gente está falando aqui de documentação para profissionais de saúde, talvez algumas pessoas podem estar nos escutando e falar, tá, mas isso é óbvio. É, Mas ao mesmo tempo é óbvio para ti. Para exato, quantas pessoas isso não é óbvio? Para quantas exato, pessoas o óbvio ele é relativo. exato. Ele depende de onde tu tá vindo. É.